Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, seja todo bem-vindo ao nosso episódio da semana. Que maravilha encontrar todos vocês aqui nessa semana. Passou tão rápido e nós estamos aqui. Laranjeiras do Sul, a nossa região da Cantu, é sempre centro de algo que acontece de bom na nossa cidade. E nós, nesse episódio da semana, nós estamos com elas, as professoras, a estudante da Universidade Federal, que foi o centro e um auditório de lançamento do livro Mulheres Valentes do Paraná. Então, hoje nós estamos aqui com a professora Eloá. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite, boa noite para todas. Que bom estar aqui contigo, Regiane. Obrigada, professora, desejar. Seja bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um convite maravilhoso. Professora. Boa noite, que alegria estar aqui junto com vocês, nesse podcast, e poder falar de um tema tão importante, né? Então, obrigada pelo convite. Então, estamos com o nosso episódio de hoje, tendo as nossas convidadas, a professora Maria Eloá, a Sabrina e também a professora Ana. Então, hoje nós vamos estar falando desse exemplar que saiu recentemente, no dia 26, esse livro aqui, que Laranjeiras do Sul foi sede do lançamento desse livro, que é muito importante para a nossa região, para todos, né? Nós falarmos de Mulheres Valentes do Paraná, ele para nós significa muito altidez do que nós estamos falando, porque hoje nós falamos com as especialistas, as autoras que fizeram esse magnífico exemplar, que para Laranjeiras do Sul e a nossa região da Cantu, ele nos enaltece cada vez mais. A causa das mulheres é de todas. Não tem bandeira, não tem sigla partidária. Ela sim, mulheres e Mulheres Valentes do Paraná. Então, para nossa honra receber vocês aqui hoje e nós falarmos desse livro maravilhoso. Então, hoje nós vamos estar contando a história do livro, né? As professoras, a estudante aqui vai estar conversando sobre esse magnífico exemplar que é este livro aqui. Conta para nós, professora, começamos pela professora Eloá aí, quanto tempo demorou para escrever esse livro, né? Olha, esse livro foi um ano, né, porque cada estudante, seja bolsista ou voluntário que escreveu, porque foram 14 estudantes que escreveram e 2 professoras, né? Primeiro a gente teve que, como é um artigo científico, né, os alunos tiveram que se apropriar, né, da técnica de como fazer um artigo científico, né? Então teve que ter todo o conhecimento ali. E depois, assim, cada estudante escolheu um tema que para ele chocou ou chamou mais atenção, né, nas rodas de conversas que foram efetuadas em cada. A gente foi para 4 clubes de mães, a gente foi para aldeias indígenas, Guarani e Caigangue, a gente foi para assentamentos, né, a gente foi para escolas, né, 8º e 9º ano ou no ensino médio, né, mas cada estudante, aqueles que quiseram, foi bem aberto, porque nós tínhamos 20 bolsistas e 13 voluntários, né, então 14 alunos quiseram escrever. Então, a gente deixou à vontade, quem quisesse escrever, e a gente reuniu eles e passou para eles o conhecimento como se escreve um artigo científico. Como eles estavam, a maioria, nos primeiros semestres, né, da universidade, a gente viu de serem feitos assim artigos mais curtos, não tão longos, não, né? Poderiam ser artigos de 20, 30 páginas? Não, mas para esses alunos ainda iniciantes, não. Então, fizeram artigos assim de 9, 10 páginas cada um, com um assunto que mais lhe tocou o coração. Foi isso que chamou a atenção. Cada um escreveu aquilo que o coração falava, né? Então, foi a partir disso que saiu o livro.
que é emoção, né? Escrever, então, é um livro, como a gente sempre fala, né? Tudo nós temos que colocar emoção e coração, né? E aqui está as Mulheres Valentes do Paraná com essa maior reflexão, né, que tem, é isso. E para você que é estudante, qual foi a tua emoção em estar aqui, escrever esse livro, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas mulheres, que a hora que elas lerem esse livro aqui, e vai ser uma autoajuda também, né? Eu não li ainda o livro, recebi hoje um exemplar que a professora Eloá me presenteou, e eu tenho certeza que só olhando ali pelos temas, a gente viu que ele é muito importante para que todos, né? Conversando com a professora Eloá, pedindo para que ela faça mais exemplares, para a gente ter aí nas nossas livrarias, ter na universidade e outros lugares aí. Coisa boa tem que replicar e fazer com que chegue na realidade e naquelas mulheres que mais precisam mesmo de autoajuda. Qual a tua emoção, Sabrina, de ser autora desse livro aqui, ser um estudante e estar o seu nome aqui já nesse livro? Quando eu recebi o convite, né, das professoras, foi uma emoção insignificante, assim, que eu fiquei surpreendente, né? Primeiro pela capacidade de eu não acreditar na minha capacidade, né, de escrever um artigo para ser depositado em um livro, e segundo por ter um momento único, assim, né? E minha família, ela é muito de movimentos sociais, de mulheres guerreiras, de mãe solo, então para mim foi um processo muito lindo, que eu achei que eu nunca escreveria algo relacionado um pouco com o meu cotidiano e o que a gente vivencia. Foi um momento único, de muito aprendizado. A professora sempre estava ali com a gente, né? Mostrando artigos, mostrando como que a gente poderia escrever. E ainda mais por eu estar concluindo, né? O curso foi algo surpreendente, né? E a gente acaba desacreditando da capacidade que temos, né? Do nosso potencial. E quando a gente começa a escrever, é uma emoção sem fim, que às vezes a gente tenta falar e explicar e não consegue. Porque só a gente sabe o que sente, o que passou, lendo os artigos, lendo os outros capítulos e vendo cada um, ainda mais no lançamento do livro, cada um se emocionando com a sua vivência, com o seu período. Então foi algo muito bom e até hoje eu agradeço muito por ter participado, né? E um livro importantíssimo desse, incrível, e que a gente sabe como que livros falando de mulheres e de vivências de mulheres são importantes, né? Para o desenvolvimento pessoal e da comunidade. Então foi algo perfeito e até hoje eu sou grata, ainda não acredito que o meu nome, que eu sou autora de um capítulo de um livro, né? Mas o agradecimento é sempre por elas, por sempre mostrar e sempre acreditar na gente e incentivar a cada dia. Obrigado. Professora Ana, a emoção de estar aqui nesse livro, vocês duas, né, sendo as professoras, exerce sua função com maestria, né? Ser professora hoje da Universidade Federal, ela te dá um respaldo ainda muito maior do que vocês já têm no teu currículo, mas a partir do momento que tem um capítulo de um livro, que está a assinatura de vocês, que com a ajuda de vocês foi escrito esse livro, passa para nós todas essas emoções aí e o conteúdo, como que foi, o objetivo também desse livro, professora. Então, acho que o mais bacana assim do livro, né, o que o livro traz assim de perspectiva e também de inovação, né? Além de ser uma temática, né, que ele é uma temática que precisa ser debatida, é uma temática que está na sociedade, cada vez mais a gente vem sofrendo com a violência, né, com a opressão do sistema social que a gente vive, né? Então a gente tem que entender esse processo, né? Por que as mulheres sofrem tanta violência nessa sociedade, né? Por uma sociedade que é organizada, onde a mulher ela não é respeitada e ela, na sua forma de ser, no espaço que possa construir, parece que isso ameaça, de alguma forma, essa sociedade. Então, debater esses temas, né, debater isso por si só já é importante. E aí, o livro, ele é resultado de um trabalho anterior, ele não é o livro pelo livro, né? Então, ele é todo o resultado de um processo de formação desses estudantes que
escreveram os artigos, mas de um trabalho que foi feito nessas comunidades, né? Então, o livro também vai mostrando isso. As temáticas, né? Acho que a professora Eloá falou bem, que estão no livro, foram temáticas que foram trabalhadas com essas mulheres, sejam nos clubes de mães, seja na escola, ou seja nas comunidades, né? Então, são temáticas que foram debatidas. E o livro é resultado disso, E o que a gente também ele traz são estudantes que estão escrevendo, né? São estudantes que estão escrevendo a partir de um trabalho, né, de pesquisa, mas a partir de um trabalho de extensão na comunidade, né, de um trabalho feito. Então, a universidade, é a nossa função enquanto professores, né, devolvendo para a comunidade, para a sociedade, aquilo que é a nossa função social, né? Nós somos professores, a gente faz pesquisa e a gente trabalha com os alunos o processo de formação, né? Então, não é a formação só dos alunos, mas aqui a gente vê um processo que é uma formação que está na universidade, que vai para a comunidade e ele retorna de forma sistematizada por esses estudantes, né? Então, esse movimento é educativo, né? O trabalho com as mulheres é educativo, o trabalho com os estudantes é educativo. E vale considerar que, por todo o tempo, né, o trabalho feito com as mulheres, né, a gente fala da violência, fala de como essas formas de violência, mas isso não é um debate só com as mulheres, né? A gente tem os homens, né, os jovens também participaram, porque a gente precisa também, se a gente quer uma mudança de perfil na sociedade, esse debate tem que ser de homens e de mulheres, de crianças, de jovens. Por isso precisa chegar pela escola, precisa chegar pelos espaços organizativos que existem na comunidade, né? Então é um pouco isso, o resultado do trabalho feito com o livro, né? Então aqui vários escritores, no total foi quantos escritores que teve na organização aí, professores do Rio? São 16, porque foram 14 estudantes, né? Mas eu e a professora Ana também participamos, né? E mais voluntários, né? Então, em tudo dá 17, né? Foram 15 alunos, entre bolsistas e voluntários, que escreveram, né? E, assim, só te dizendo, a gente fez o lançamento do livro no dia 26 de junho, agora, lá na universidade, no auditório, né? E cada um apresentou, né? E muitas choraram. Muitas choraram porque o artigo revelava a sua vida, né? Então, assim, como foi, assim, impactante, porque na hora de escrever, a gente escreveu a 2 mãos, a 3 mãos, né? Tranquilamente, né? Mas na hora de falar sobre o livro, certo? Veio a emoção, assim, aquele livro eu coloquei, aquele assunto me tocou porque era a minha vida. Que magnífico, né? É muito importante quando você tem... É diferente, né? Ela tem todos os livros, né? Ele tem a sua emoção. Mas quando você vê das pessoas que escreveram, é emocionante, né? A gente se emociona porque a gente sabe que é a vivência, né? Mesmo deles que colocaram ali. Além disso, quanto tempo vocês levaram para escrever o livro? Olha, basicamente foi quase 1 ano, porque primeiro foi o ensino de como se faz um artigo científico, né? As normas técnicas que tu tem que observar para fazer um artigo científico, né? Aí depois eles começaram a escrever, eles enviavam para nós, a gente dava devolutiva, reescreve, isso aqui não está bem, certo? Então foi toda uma troca com os estudantes, eles mandavam por e-mail, tu devolvia, dizendo, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Depois voltou, depois foi para a correção da língua portuguesa e colocar as normas da BNT, né, para depois ir para a editora, né? Então, foi todo um processo, né, que quase 1 ano que demorou para ser feito esse livro, né? Mas, assim, foi feito assim com muito sangue, suor e lágrimas. Eu imagino, né? Aqui vocês já comentaram, né? Vocês escreveram porque é a troca de evolução para a sociedade, né? Com o intuito da instituição, né? Da Universidade Federal, aqui de trazer esses jovens, imagina para eles a emoção, né?
ditar, porque não é todas as matérias que escrevem livros, né? Eu acho que essa é uma matéria que vocês trabalharam em cima de algo que nem a professora falou, o que está em evidência, né? Evidência que muitas vezes é esquecido, né? Então, isso é muito importante. Eu quero que vocês continuem falando para mim mais sobre esse livro, né? Aqui vocês vão colocando a fala de vocês, a vivência do dia a dia, que foi de vocês como organizadora e você como estudante, nessa parte aí, além de já falar das emoções, mas tem mais detalhes ainda que a gente sabe, porque para escrever um livro é quase como ter um filho, né? Você está ali, você está gestando algo para você expor para uma sociedade. E esse livro é a gestão de vocês enquanto organizadoras, sendo professoras da Universidade Federal aqui. Há quantos anos já, professora Ana? Eu sou professora na Universidade Federal da Fronteira Sul desde 2013, né? Então, já fazem aí mais de 10 anos que eu estou na universidade. Trabalho com os cursos de licenciatura, né? Licenciatura, sobretudo em educação do campo, né? Mas antes disso eu já morava em Laranjeiras, né? Então eu estou em Laranjeiras há mais de 24 anos. Você veio da onde, prof? Eu sou da região, né? Eu nasci em Mangueirinha, que é aqui próximo, né? E me criei numa cidade, num município pequeno, que é aqui na região, que se chama Reserva de Iguaçu, né? Próximo a Pinhão, a Candói. E aí, em 2002, eu vim para Laranjeiras, né? E sempre fui professora, né? Então, atuei aqui no município como professora, depois também no município em Rio Bonito do Iguaçu, sempre dentro dos assentamentos, né? No Rio Bonito eu trabalhei por 10 anos na escola, no Colégio Iraci Salete Strozak, e aí passei no concurso na universidade, e desde então eu estou na universidade, né? Trabalhando com os cursos de licenciatura, né? Que maravilha. E a professora Eloá, quanto tempo está em Laranjeiras, professora? Eu estou em Laranjeiras agora, dia 28 de junho, fez 9 anos que eu cheguei em Laranjeiras, né? E muito feliz de estar aqui, certo? Muito bem acolhida, né? Pelo povo daqui. Então, já são 9 anos que eu estou aqui na universidade, né? Quando eu passei no concurso, né? Eu não sabia onde ficava Laranjeiras, eu vim no GPS. Né? Vim com os livros e as roupas e a coragem. Que bom, né? Que Laranjeiras é muito bom de morar, né? A gente vendo todos os outros lugares que a gente acompanha o pessoal. Laranjeiras do Sul é uma cidade acolhedora, uma cidade que encanta, né? A gente é nascido e criado nessa cidade, mas a gente ama a nossa cidade também, e ela é encantadora, porque a gente tem que amar onde a gente vive, né? Então ela é encantadora, e que bom que vocês estão em Laranjeiras já, que já são laranjeirenses, né? De estarmos convivendo há tantos anos aqui. E a nossa estudante, você é da onde? Eu sou de São Paulo, vim para Laranjeiras para estudar, né, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Passei em 2021 no curso de Ciências Sociais, né, através do Enem. Só que aquela época era pandemia, então a gente fez as aulas online. E aí, em 2022, eu vim para Laranjeiras. E meio igual as professoras, com mala e cuia, vim atrás, consegui casas, coisas, e até então eu tô aqui, já vai fazer 5 anos, né, praticamente, que eu tô nessa cidade. E é uma cidade que me construiu, né, porque eu sempre morei com a minha mãe, então foi uma cidade, a primeira cidade que eu morei sozinha, a primeira cidade que eu tive a minha independência, né, de ter minhas contas, de saber o que fazer. Então é uma cidade que eu vou carregar para sempre, né, que foi um processo de construção e de tudo, das pessoas, das oportunidades que eu tive aqui dentro dessa cidade. Ela é realmente uma cidade muito boa de se morar, né? Ela é acolhedora, todo mundo se conhece, as pessoas te tratam muito bem, né? Sempre tá ali para te ajudar em tudo que você precisa. E isso é o que eu tenho mais de gratidão das pessoas e da cidade. Então é a confirmação, né? A gente sabe que confirma o que nossa cidade é, né? Ela é muito acolhedora em tudo. Nós vamos falar de alguns episódios que eu vi ali, de artigos que tem nesse livro. Esse artigo foi feito pela estudante Daniela Tonin, né, sobre a desconstrução dos estereótipos de gênero, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada
sobre a questão do gênero, né? E acha que se for ensinado na sala de aula vai desvirtuar as crianças, né? Não é isso que acontece, né? A questão do gênero é ensinar a respeitar a mulher, a menina na sala de aula, a não bater em mulher nenhuma, certo? Então, desconstruir aquele estereótipo que menina usa cor-de-rosa e menino azul. Por que a menina não pode usar verde e o menino usar marrom? Certo? Quer dizer, tudo a questão do gênero é uma construção social, né? Simone de Beauvoir já coloca nesse sentido, né, de ser uma construção que a sociedade nos coloca, como a mulher tem que se comportar, como o homem tem que se comportar, mas isso pode gerar muita violência, né? Então, desconstruir esse estereótipo, a mulher não é para ser submissa, ser do lar, certo? Ser doce. Não, a mulher é para ser uma guerreira, certo? Né? Então, desconstruir aquela visão romântica das princesas, né? E pensar assim, a mulher pode ser protagonista, certo? Já a Constituição Federal diz que a chefia da família é 50% da mulher e 50% do homem, né? Não existe mais o pater familias, não existe mais o chefe da família, né? Então, desconstruir essa visão equivocada que tem, certo? Que a mulher tem que ser doce, submissa. Não. Por que a mulher não pode ter um trabalho, ser juíza, ser professora, ser o que ela quiser ser, né? Mas sem ser impedida de ser o que ela quer ser, né? E assim, principalmente o respeito, ensinar para os meninos desde pequenos, né, a respeitar as meninas, a não tocar nas meninas, certo? A não bater em mulher nenhuma, nem nas meninas, né? Quer dizer, o pessoal tem uma visão equivocada, achando que quem vai falar de gênero vai pegar e vai... o meu filho vai virar gay se falar em gênero. Não, não é absolutamente nada disso, né? É falar sobre qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel do homem, né? E como a gente pode conviver solidariamente. É isso. E a gente quer o apoio dos homens. A gente precisa que eles estejam junto conosco. E muitos homens participaram das nossas rodas de conversa, né? E colocaram as suas posições, né? O seu sofrimento, também a sua angústia, certo? Porque é determinado por um homem que ele tem que ser o macho, ele tem que ser o pegador, ele tem que ser aquele, sabe? Que se for numa briga, num bar, ele não bater, ele não volte para casa, né? Toda essa construção desse estereótipo do homem, né, que gera nele uma depressão, ele não pode chorar, ele não pode manifestar seu sentimento. Claro que pode. Homem tem que chorar, tem que botar para fora. Se não chorar, ele vai em casa e bate na mulher. Ele extravasa na mulher a dor que tem por dentro. Então, é muito importante que a gente possa dizer, não, homem chora sim, não há problema nenhum, não precisa. Homem se suicida muito, correndo com os carros, certo? Né? Bebendo demais. Né? Então, não, vamos parar com isso. Vamos parar com esses estereótipos de que homem tem que ser assim e mulher tem que ser assim. Não! A gente tem que viver numa sociedade solidária, onde um ajuda o outro, né? E não precisa ter pré-determinados como é esse gênero, aquele gênero. Tem que ser mais, assim, uma sociedade mais tranquila, mais amiga, certo? Onde as pessoas se construam como ser humano desde pequenininho, sabe? Se construindo assim como gente que se quer bem, certo? E que é o melhor para todo mundo. É isso que a gente quer, essa sociedade igualitária, né? Que não haja um superior ao outro. E aí, nesse sentido, acho que a escola, né? Qual é o papel dela na desconstrução esses estereótipos, né? A criança, né? Desde muito cedo, ela vai para a escola, né? Então, hoje, as crianças estão na creche e tal. Desde cedo, né? E ela passa bom tempo da vida dela na escola. Então, a escola é um espaço muito importante de fazer alguns debates. E esses debates precisam começar já na educação infantil, do jeito que se porta, né? A relação de meninos com as meninas, né? Como que você vai instruindo, né? Que desde pequenos, né? A menina e o menino têm suas diferenças, sim, mas essas diferenças não podem virar desigualdade. Não é um melhor que o outro.
como é que a escola te ajuda a pensar essas relações, né? Por que não, então, fazer brincadeiras, meninas e meninos, né? Por que o menino não pode também brincar de boneca? Ele vai ser pai um dia, né? E aí, como é que a gente vai ensinando desde pequeno? Por que a menina ser mãe não é um processo natural? A gente aprende a ser mãe. Então, a gente aprende a ser pai. Só que a gente é educada para ser mãe desde lá, quando nos dão a primeira boneca, né? E o menino ganha o carrinho. E assim, então essas brincadeiras, né? Por exemplo, hoje as meninas vão mais para o esporte, até bem pouco tempo, né? Qual era o esporte das meninas, né? Na história, se você for pegar, a escola era separada. A escola das meninas, elas estudavam algumas coisas, os meninos outras, né? Então, hoje a gente conseguiu romper com isso, mas até que ponto a gente consegue romper com os papéis, né? Por que o menino não pode aprender a costurar na escola? Aprender a passar o fio, aprender a cozinhar, por exemplo, né? Por que a menina, ela precisa estar nessas tarefas? Então, tem uma questão que é uma questão biológica, né? Uma questão da força física, uma questão biológica mesmo. Mas tem uma questão que é uma questão social, do papel que a sociedade criou para a mulher. Mas nem sempre foi assim. A gente sabe que tem muitas sociedades que eram matriarcais, né? Onde a mulher era responsável pela família, né? Então, essa questão de responsabilidade que o homem tem que sustentar e tal. Como é que a gente desconstrói isso? Assim, como é que a gente pensa o conceito de família hoje, né? O que é uma família hoje? É essa família nuclear, pai, mãe e filhos? Então, a escola tem um papel nessa sociedade, né? E a escola precisa debater alguns temas, diferente do que a gente tinha de vinculação até bem pouco atrás, né? Então, sim, a escola tem uma tarefa e nós defendemos que essa tarefa é também desconstruir esses estereotipos que a sociedade foi criando com uma finalidade, né? De colocar a mulher num papel de submissão, num papel de inferioridade, num papel de responder algumas necessidades e o pior, de um trabalho que é não pago, né? Então, quem paga pelo trabalho doméstico? É um trabalho. Então, esse também é um trabalho que muitas vezes fica a cargo da mulher e também... Então, acho que está na hora da gente começar a discutir isso com mais seriedade, né? Porque essa sobrecarga de trabalho, da mulher ter ido para o mercado de trabalho fora, mas ela volta e ela tem que... Então, tudo isso é um processo também de violência, de adoecimento das mulheres. Então, essa questão precisa ser debatida e a escola tem um papel nessa sociedade, né? De fazer esse debate, de construir outras relações, né? Mais saudáveis, mais humanas, né? Então, eu acho que o livro também propicia esse tipo de debate, né? Não só o livro, mas todo o projeto, né? De certa forma, propiciou isso. Quer acrescentar algo, Sabrina? Acredito que Judith Butler, ela traz muito isso, né? Que a gente se constrói. Então, às vezes, a gente nasce em famílias, em sociedades que faz essa construção, né? Então, no dia a dia, a gente precisa ter uma construção nova através de novos modelos e do que a gente pensa, do que queremos para a nossa vida, né? Porque, às vezes, seguir uma ideologia, seguir um pensamento, ou então seguir essa questão do machismo, da masculinidade tóxica, faz a gente se afundar e acabar numa vivência que não é aquilo que a gente queria, né? E dentro do projeto eu participei muito nas escolas. Então, me mostrou muito que os adolescentes estavam ali, que às vezes eles só queriam ser ouvidos. Você jogava um tema que às vezes ele passava por aquele tema, mas não sabia que era exatamente sobre aquilo, não sabia que era sobre, que o nome era isso. Como exemplo, violência doméstica. Vários alunos, estudantes, falavam que a mãe passava por violência doméstica. E a gente sabe que
violência doméstica ela pode acontecer na nossa casa e que às vezes a gente não tem um empoderamento para quebrar essa linhagem, né, que vai carregando, às vezes, dos nossos avós bater na nossa avó, do pai. E isso é um processo que a gente precisa ter essa desconstrução, né? E a escola, ela é o segundo sistema de socialização, né, que a gente passa muito tempo conhecendo, né? E o conhecimento, ele é uma coisa que a gente carrega consigo mesmo e que ninguém pode cobrar isso e que vai ser uma coisa muito importante no nosso cotidiano, né? Então, acho que os temas que foram falados, eles são muito importantes, principalmente para a região, né? Porque foram trabalhados dentro dessa região, né? Da Cantu. Então, realmente, tivemos aquela vivência, passamos por aquilo. Não foi um tema estudado apenas com artigos que lemos de outras pessoas. A maioria dos temas foram trabalhados com base no que a gente vivenciou. Quase todos os artigos têm frases do que foram falados nas comunidades, nas escolas. Então, aquilo a gente passou por esse processo. Então, acho que isso que é o mais importante, né? Porque às vezes a gente fala, não, isso acontece. Mas aí as pessoas querem trazer um fato, querem falar, tá, mas me traz um fato que isso aconteceu. Tem um livro, ele mostra as falas de pessoas, a gente não coloca o nome, né, por respeito, Sim. mas tem a fala das pessoas, então isso é o que mais mexeu, assim, né, na escritura desse livro, porque a gente presenciou as pessoas chorando nas nossas rodas de conversa, lembrando de momentos que foram passados, e como conversar, né, sobre diversos temas faz a gente ter uma superação e mostrar que a gente consegue sair daquilo que às vezes está enraizado na nossa sociedade. Além de... A gente tem muitos conteúdos para a gente discutir aqui, mas eu sei que a professora Eloá, ela tem 2 conteúdos, que ela, além de ela ser professora, né, ela também é advogada, e ela estava nos passando esses conteúdos que ela acha que hoje fica escondido, né, professora? Então, eu gostaria que você citasse sobre esses conteúdos aí que a senhora estava passando para nós, em off, né? Que a senhora traga agora para nós esses conteúdos que a senhora vê, quanto também advogada e está participando em todas, a senhora está, né, professora, que é bem ativa na sociedade, isso é muito importante, que a senhora levando todo o seu conhecimento, ajudando as nossas mulheres aí. Bom, 2 assuntos que me chamaram muito a atenção. O primeiro é a violência vicária, que o pessoal quase não conhece, que é um nome dado na Espanha, né, onde o primeiro-ministro, né, o Sanches, né, se deu conta que nas Ilhas Canárias, né, um pai matou 3 filhos, né, depois da separação, né, para se vingar da mulher e para causar nela depressão e um grande sofrimento, né? Então, a violência vicária está para ser incluída, está no Congresso Nacional, nos tipos da Lei Maria da Penha, né, que é quando o homem, ou ele faz alienação parental, depois da separação, ou ele mata a sogra, ou ele mata a cunhada, uma amiga, ou mata os filhos, né, ou os animaizinhos de estimação, para causar um sofrimento intenso na mulher, né? Então, assim, muitos casos foram revelados, né? Até lá no Rio Grande do Sul, um homem levou o filho de 11 anos, colocou ele em cima da ponta e pegou pelos pés e jogou a criança, né? Então, enquanto estava rodando as rodas de conversa, apareciam nos jornais também os casos, né? Então, tem a violência vicária, não é esse nome dado assim tão frequentemente, né? Mas quando ele faz alienação parental, ele joga os filhos contra a mulher, né? Ou ele sai viajar e leva para outro país os filhos para dar um sofrimento grande na mulher por ela não querer ficar mais com ele. A mulher não é propriedade do seu marido, ela não assinou um contrato de compra e venda de escrava, né? Então, a violência vicária aparece ali muito forte. E outra questão que me chamou a atenção é a questão da violência obstétrica, né, que pode ser dada antes, durante e após o parto, né, mas principalmente no parto, e que as pessoas não conhecem, que podem denunciar para o promotor de justiça, porque naquela hora que a mulher está fragilizada, é o seu corpo que está lá no hospital, né? Não é o médico, não é a enfermeira que vai fazer, tem que dizer para a mulher, se vai dar um remédio, que remédio é? Se vai fazer nela algum corte, tem que pedir permissão? Não é assim, certo? Usar o corpo da mulher, não é mandar calar a boca e dizer, na hora de fazer foi bom e agora está chorando. Isso aí é dano moral, né? E as mulheres não sabiam que podem
faz a denúncia, vai para o Poder Judiciário, né? Vai para o promotor de justiça, faz um boletim de ocorrência, porque é o teu corpo, né, que tu está sendo pisada, maltratada, né? E o pessoal ficava assim, eu não sabia disso. Não, nós temos que ser respeitadas no nosso corpo, né? E tudo que for feito no nosso corpo tem que pedir permissão. E eu não estou lá para ter o parto para ser esculachada por uma enfermeira, por uma médica, por uma profissional da saúde. Não, que é isso. É a hora que eu estou mais fragilizada, né? Que eu tenho que ter apoio, que eu tenho o direito de ter um acompanhante todo o tempo e que as pessoas não sabem disso, certo? Então, foi um transmitir, né, nas comunidades onde a gente passou isso. Olha, vocês podem buscar apoio, né? O marido tem que estar, ou o companheiro tem que estar presente na hora do parto, né? Então tem que ver se muitas vezes querem tirar a criança a fórceps, né? E maltrata a mulher e morre a criança. Quer dizer, meu Deus do céu, é o teu corpo, é o corpo do teu filho, da tua filha que está aí em jogo, né? Então tudo isso a gente debateu com as comunidades, dizendo, olha, não é bem assim, né? Tem que respeitar a mulher, tem que respeitar o seu momento, que é um momento muito frágil que a pessoa está passando, né? Que tem direito a ter o seu companheiro ali do seu lado, né? E não é para ser assim maltratada naquela hora, certo? E o médico fazia o que bem entender, não é assim, né? Então isso chamou bastante atenção e assim os comentários que as mulheres faziam, olha, no meu parto aconteceu isso, olha, no meu parto aconteceu aquilo, sabe? Então o pessoal relatava suas experiências para a gente do que tinha acontecido e não tinham conhecimento que podiam, olha, é dano moral, ou é dano físico, certo? Se te machucaram, né? Então vai buscar, né? O resgate daquilo que te foi tirado. Né? Então, foi bastante importante assim, dar a voz às mulheres, dar a voz para elas dizerem o seu sofrimento, a sua dor ao ter os filhos. Né? Então, isso foi assim, muito. A gente se emocionou de ouvir o relato delas. Né? Porque elas botaram, a gente deixava as pessoas muito à vontade nas rodas de conversa para elas falarem com o coração. Isso é muito importante. Sabrina quer falar dessa emoção também, de ouvir esses relatos, as situações onde você passou também? As partes que eu mais me emocionei foi dentro das escolas, né? Quando você ouvia aqueles estudantes falando sobre os assuntos debatidos, né? E foi um dos temas que eu escrevi que fala sobre a masculinidade tóxica, que foi um estudante que ele me chamou muita atenção, né? Já é um tema que eu sempre estudo, tenho essa presença, né, na sociedade, mas ali na escola foi um processo que me chamou a atenção e aquela frase ficou guardada na memória para sempre, né? Que ele falava que não tinha um contato com o pai dele. O pai dele, eles moravam juntos, só que ele não abraçava o pai dele, eles não falavam eu te amo, não demonstrava sentimento do filho e do pai. E a gente sabe o quanto isso é presente dentro das famílias, e às vezes a nossa família é assim, e a gente não tem essa percepção. Então foi um sentimento muito forte, e que a gente sentiu que ele estava falando com o coração, e que aquilo mexia com ele, né? E principalmente que a gente não sabe o dia de amanhã, e que às vezes nosso pai não pode estar aqui, às vezes nós mesmos não podemos estar aqui, e a gente deseja de mostrar nosso sentimento e o quanto a gente ama as pessoas, né, na nossa realidade. E aquilo fez eu ter até uma mudança, né, na minha vida, de demonstrar mais amor para as pessoas, né. Eu era acostumada a ser muito durona, e aí, a partir daquilo, eu falei, não preciso disso, a gente tem que se amar mais, a gente tem que demonstrar esse amor, né. Então, foi um momento de eu me olhar, né, e falar, pensar no meu pertencimento dentro da vida das pessoas e o pertencimento das pessoas na minha vida. Então, é aquilo, como a gente trabalhava em rodas de conversa, as pessoas tinham muito... Elas se sentiam confortáveis para comentar sobre o que precisava, e elas tinham muito confiança na gente também, né, para comentar de tudo, falar suas vivências e o que passou na sua vida, sem aquele medo do julgamento, né, porque às vezes a gente não fala com medo do julgar do que a pessoa pode falar em determinado assunto que a gente conversa. Professora Ana? Então, Regi, veja só, né, nós estamos aqui falando de formas de violência, né, e aí, essa questão dessa forma de violência, que pode ser muitas, né?
A Eloá falou aí da questão da violência obstétrica, né, da violência vicária, da violência patrimonial, e a gente poderia numerar várias outras, né? Por exemplo, a violência psicológica, né, que várias mulheres sofrem, né? Muitas vezes o que aparece é aquilo que é mais grave, né, que chega no limite, que é a morte ou a agressão física, né? E aí, mas é esse cotidiano, né? Da mulher ser chamada de burra, você não me ajuda com as coisas da casa, ou você não serve para nada. Então, quantas outras coisas, né? De colocar, veja, a gente sofre violência muitas vezes pelo corpo que a gente tem. Ai, porque você não se cuida. Olha por como é que você se veste. Todo tempo a gente está sendo julgada pelo jeito que a gente é. Se você às vezes coloca uma forma de roupa, você é julgada por isso. Ou você é magra demais, ou você é gorda demais, ou você... Então, como que é essa pressão, né? Essa violência que todo tempo a gente sofre em relação ao jeito que a gente é. Então, existe um padrão, né? Mas esse padrão cabe para todo mundo? Quem definiu esse padrão? Quem foi, né? Quem foi que falou que tem que pesar 58 quilos ou medir 1,65 m? Não sei, estou chutando aqui, né? Então, qual é o padrão que aquilo? Então, a gente precisa se questionar sobre isso, né? E dizer, né, que mostrar que aquele padrão ele é construído com um sentido, né? Com um sentido para atender a determinados interesses dessa sociedade, né? E que a maioria das pessoas não vão se encaixar nesse padrão. Só que trabalhar isso internamente, tendo uma pressão social, uma pressão em casa, uma pressão da família, uma pressão dos amigos, é um processo de resistência, mas é um processo necessário, né? Desde pequenas, né? Olhem como a mídia assedia as meninas, né? Muito mais que os meninos. Tem um assédio sobre as crianças, as mulheres, desde que elas nascem. Então, eu lembro que eu tinha um colega, né? E ele era professor de matemática, né? E se ele ouvir, ele vai lembrar da história. Ele dizia para mim, eu estava grávida e a mulher dele, ele também estava grávido, né? Então, ele dizia, olha, se for menina, é 30% a mais de custo. Já coloca aí, 30% a mais. E aí eu lembro que a gente brincava, né, com essa coisa, mas que é uma questão muito séria, né? Por quê, né? Porque o que é nasce, já coloca o brinco, já tem a exigência de estar com o brinco, do laço na cabeça, aquela coisa que, sei lá, se aperta a criança, enfim. O menino, nesse sentido, ele cresce mais livre. E aí é isso que a Eloá fala dessa construção social, né? De como a gente vai construindo as mulheres. Não pode, senta direito, não sobe aí, olha a roupa que você está vestindo, né? Todo tempo, né? Então, não vai subir aí, ou não faz isso. Então, essas questões, né, que são questões que são construção social, né? Então, que a gente precisa ir falando disso. Por isso que esse podcast é muito importante, por isso que o trabalho com os estudantes, né, lá com os grupos de mulheres é muito importante, né? O livro é importante, né? Olhar, ler isso, debater sobre essas coisas, né, é muito importante. E às vezes a gente não enxerga, mas é isso que não enxerga, porque a sociedade também não nos distrai com um monte de outras coisas, né? Então, todo tempo a gente é distraído, mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, aconteceu aqui, não muito distante da gente, no município de Santa Catarina, o pai que pegou a filha para o final de semana e não devolveu mais. E a criança foi morta pelo pai. Então, isso foi notícia, né, nos jornais, o caso está sendo investigado, o pai admitiu que matou a filha. Então,
essas questões, né? O que te dá o direito? Vamos lembrar o caso em Guarapuava, né? Que foi notícia da advogada que o companheiro jogou ela do prédio, né? Então, que questões são essas, né? Como é o que te autoriza a matar, né? Porque pensa diferente, ou porque reage diferente, ou porque não fez. Então, acho que essas questões precisam ser debatidas, né? A nossa sociedade precisa olhar para isso, né? A gente tem legislação, né? A gente avançou com a Lei Maria da Penha, por exemplo, mas o número de violência contra as mulheres é muito alto, e violência de diferentes formas, né? Algumas mais explícitas, outras nem tanto, né? E tudo isso vai causando um processo de adoecimento, né? E que a gente precisa tratar, né? E a gente tem que começar pelas escolas mesmo, né, professoras? Eu acho que a gente começa nas escolas, porque na casa ela já traz todo dia o seu conteúdo que ela vivencia, né? E a gente tem que chegar até através das crianças, dos adolescentes, nós chegamos em muitos casos, né? Você falou de feminicídio, aqui nós tivemos recentemente também um feminicídio, eu lembro dos outros, né? Da mulher que morreu apaulada, do outro que estava no seu escritório trabalhando, ele chegou e o direito de tirar a sua vida. Então, assim, meu Deus, a que mundo que nós vivemos hoje e que sociedade que nós estamos pensando para a nossa família, né? Eu acho que hoje as mulheres têm que se unirem, cada vez se unir. Eu sempre falo, a causa pelas mulheres não existe bandeira partidária, a causa é mulher, porque que sociedade que nós esperamos daqui 10 anos, daqui 20 anos? Né? No tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, existia já isso? Né? Como que era essa parte? Então, a gente tem muito para se debater aí. E a professora Eloá tem uns dados que ela pegou recentemente, né, na comarca de Laranjeiras do Sul, a questão de violências na nossa região, que ela passou para nós. Gostaria que você nos falasse, professora, desses dados que a senhora conversou com o pessoal do fórum aqui em Laranjeiras do Sul. Isso, eu participo do Conselho da Comunidade, e na reunião que tivemos com a presença do juiz Felipe, doutor Felipe, com o promotor, eles nos relataram que aqui em Laranjeiras tem um boletim de ocorrência por dia, tá, de violência doméstica, né? Então, são 365 boletins de ocorrência por ano aqui está acontecendo, né? São mais de 300 medidas protetivas que são dadas para as mulheres, né? Então, assim, são números que nos assustam, né? Porque dizem que apenas 10% das mulheres denunciam. E se a gente tem 365 por ano denúncias aqui em Laranjeiras do Sul, na comarca e na delegacia de polícia, né? Então, isso é apenas a ponta do iceberg, né? É 10%, e os outros 90% que não denunciam. Principalmente as mulheres que estão no campo, existe muita violência doméstica no campo também, né, que nos relataram nas rodas de conversa, né? Mas se a mulher está no campo, se ela gritar, se ela espernear, não tem vizinho perto, não tem a quem ela se socorrer, não tem rede de proteção, não tem um psicólogo, não tem um CAPS lá perto, né, não tem o CRAS para ela poder ir. Então, assim, é muito forte, né? Tem muito processo judicial de violência doméstica aqui em Laranjeiras do Sul, né? E muita denúncia, tá? As mulheres estão começando a acordar para fazer esses boletins de ocorrência, né? Então, 365 por ano, boletins de ocorrência, é um número muito grande para essa cidade, né? Então, o machismo está muito incrustado, né? Que a mulher é minha propriedade, eu faço dela o que eu quiser. Ou então está naturalizado. Se o meu pai batia na minha mãe e a minha mãe não reagia, porque era submissa, né? Então, o filho se cria naturalizando que também ele pode bater na sua futura companheira, que é normal. Não é normal bater na mulher. Não. Vale lembrar os dados que a professora traz para nós, né? A comarca Laranjeiras do Sul, ela é constituída por 6 cidades, né? 5, 6 cidades, dá um total de 65 mil habitantes. E a maioria, vale lembrar, que são mulheres, né? Começando por Laranjeiras do Sul, que nós somos
52% de mulheres. E os outros municípios também. Então, eles fazem parte da comarca de Laranjeiras. Então, é muito alto esse índice, né, para a nossa comunidade. Ainda que as mulheres estão despertando, que bom que estão despertando, que estão saindo, deixando a fala de antigamente e se ligando na atualidade, né? Outro detalhe também que eu gostaria que nós frisássemos aqui do capítulo 6, que nós temos aqui, o papel da mulher na sociedade brasileira e sua importância no desenvolvimento do país. Vamos falar de desenvolvimento e do papel da mulher. Gostaria que vocês citassem, e foi escrito, o autor foi o Jefferson Vieira de Oliveira, ele que escreveu esse capítulo aqui. Gostaria de um comentário de vocês sobre esse conteúdo que nós temos aqui, fala no livro, né? Porque assim, Regiane, conforme Laranjeiras é o retrato também do país, nós mulheres, segundo o censo do IBGE de 2022, nós somos 52%, né, da população, né? E as mulheres também agora estão entrando no mercado de trabalho, né? Só que as mulheres ganham normalmente 22% a menos que os homens, realizando o mesmo serviço e o mesmo horário, né? Então, quer dizer, qual é o papel da mulher para o desenvolvimento do país? A gente sabe que o desemprego agora está pequeno, né? Que as mulheres estão indo para qualquer serviço que precisa, né? Que a família necessita, né? Mas qual é o desenvolvimento que nós queremos? Né? E o papel da mulher nesse desenvolvimento? É um desenvolvimento com fome, com miséria ou com mais igualdade social? Né? Então, como as mulheres podem ajudar a construir uma nova sociedade, que seja uma sociedade mais igualitária, né? Que o desenvolvimento do país reverta, né? Reverbera para elas também em qualidade de vida. Né? Não pode haver desenvolvimento, né, apenas para alguns, que é 1% da população, né? E as mulheres contribuírem com o seu trabalho, com o seu esforço, né? E ficarem somente com as migalhas. Né? Nós não merecemos migalhas, a gente merece tudo do bom e do melhor. É verdade. Quer acrescentar, professora? Eu acho que é só nesse sentido, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que o desenvolvimento, ele é um desenvolvimento econômico. O artigo acho que vai trazer esse movimento do papel que a mulher ocupa em diferentes postos, né, de trabalho, enfim. Mas veja, isso por si só, ele não resolve, né? Porque as mulheres, de fato, ocuparam vários espaços, né, na sociedade brasileira. Hoje a gente está nos mais diferentes campos, né, daí, desde a medicina, né, enfim, tem várias mulheres que operam como motorista, né, ocupam diferentes setores, né, da sociedade. Mas, de fato, né, a gente precisa, se a gente quer um país que se desenvolva de forma mais igualitária, com valores melhores do que a gente precisa começar superando essa questão das condições financeiras, né, o que é pago para a mulher, né, do trabalho, né, do trabalho não pago, do trabalho que é pago por um valor menor. Nós somos professoras, né, aqui. A gente sofre, né? Por quê? Porque, historicamente, as mulheres ocuparam o cargo de professor. E, historicamente, o salário dos professores são menores, né? Nós, muitas vezes, temos uma formação maior que outros que têm o mesmo estudo que a gente. A gente recebe um valor menor por estar numa profissão que é ocupada, a maioria, por mulheres. Então, isso, né? Por exemplo, quantos somos, você falava da política, né? Que é um programa mas um debate político passa pela mulher, né? Quantas prefeitas a gente tem nessa região aqui? Quem são as mulheres que ocupam cargo na prefeitura, né? Laranjeiras a gente sabe, né? Historicamente, você disse que é de Laranjeiras até hoje. Quantas Só foram uma mulher as mulheres? foram prefeita, né? Só uma mulher prefeita, né? Então,
é isso, né? Então, qual é o papel que a gente ocupa isso? Então, nos cargos de decisão, né? Aonde a gente está. Então, acho que tratar de desenvolvimento é também tratar disso, né? Nós temos muito que avançar, né? Nós já conquistamos, eu sempre falo, nós já conquistamos, nós somos aqui, né, mulheres valentes mesmos, que o livro está citando, mas nós precisamos de mais. Mas, primeiramente, a gente precisa de união, né? Se unir, ter essa rede de proteção fortalecida. A Universidade Federal está de parabéns por ela já abrir as portas e já ter um livro escrito dentro da Universidade Federal. Eu acho assim que sirva de exemplo para todas as universidades aí, levando esse papel. E eu tenho certeza que essas pessoas, esses autores, né, 17 que estavam envolvidos desse aqui, já foi uma semente lançada, né? Uma semente que agora ela vai florir. E que a gente precisa fazer. Cabe a nós ler o livro e conversar e dialogar. E não ter medo de falar. Por isso que quando nós falamos do podcast Fala Mulheres, a gente fala dando vez e voz às mulheres. Aqui você não tem medo. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós precisamos ter convicção de que as mulheres precisam se unir e falar a mesma linguagem sempre. Uma mulher com o microfone na mão, ela tem o poder, sim, de igualdade de qualquer um, porque ela tem o seu conhecimento de causa que ela fala, e ela pode chegar e debater com qualquer um, porque é ali que você vai estar vendo o potencial que também tem todos nós mulheres. Nós temos muito para falar, gente, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos... Esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai estar conversando e falando com as professoras, com a estudante, né? Falando do livro Mulheres Valentes do Paraná. Muito importante esse livro. Mas agora eu quero já, para falarmos um pouco sobre o sonho de cada uma de vocês, né? 1 hora de programa, ele passa muito rápido, mas é tão gostoso. Mas vocês vão voltar aqui, porque nós temos muito a debater ainda, né? Professora, e as duas professoras têm um conteúdo excelente para a gente discutir nos nossos podcasts, e precisamos discutir isso, né? Qual o seu maior sonho, professora? O meu maior sonho é ter uma cidade sem fome, sem mendigos, né? Onde todo mundo tenha comida, certo? Onde todo mundo possa comer, dormir bem, sem estar com alagamentos, como acontece com o Rio Grande do Sul, ter uma casa de moradia segura, né? E ter comida na mesa. Esse é o meu maior sonho. Sabrina? Meu maior sonho é poder transmitir o maior conhecimento que eu puder para as pessoas, né? Mostrar que elas têm vozes e espaço dentro da sociedade. Para isso, a gente construir espaços melhores, com pessoas melhores, e que isso possa fortalecer cada pessoa e mostrar para ela toda a evolução que ela pode ter através de uma roda de conversa em um espaço comum. Professora Ana? Eu acho que nesse sentido também, né, de que é um sonho, mas é também um espaço de luta, né? Então, pelo aquilo que a gente luta todos os dias, né? Que a gente possa ter uma sociedade onde os direitos sejam para todos, né? Aonde a gente vê, nós possamos ter sem divisão social tão gritante, né? Então, hoje a gente tem aqui no Brasil, né? Olha as diferenças sociais que a gente tem, né? Se a gente tivesse uma divisão mais igualitária das coisas, a gente não teria fome, né? Nós estamos num país aí que tem condição de ofertar tudo, né? Então, a gente não teria tanta violência, criança na rua, violência contra a mulher. Então, o sonho também passa por esse espaço de luta, que é de lutar todos os dias contra as desigualdades sociais, né? Todos os dias a gente precisa denunciar e lutar contra as desigualdades sociais causadas por essa sociedade que a gente vive. 3 palavras que definem a professora Eloá. A professora Eloá é educadora, é feminista, né? E é socialista. A Sabrina? A Sabrina, ela é uma pessoa feminista também, com muito amor e com muita força. Professora?
Então, acho que hoje, se fosse definir a Ana, né, talvez a coragem, né, a capacidade de luta, né, e da denúncia, né. Então, hoje, para mim, essas palavras são assim, né, coragem, luta e a capacidade de denunciar, né, através do trabalho, que hoje é na educação, né, essa questão que hoje define a Ana, né. Professora Eloá, indicação de livros ou conteúdo para nossos internautas que estão nos assistindo aí? Qual a indicação da professora Eloá? Um filme muito bom para as mulheres assistir é As Sufragistas, que fala sobre a luta das mulheres na Inglaterra pelo direito ao voto, no início do século XX. Né? Então, o filme As Sufragistas é muito interessante. Né? E livros, olha, tem muitos livros bons da Marcela Lagarde, a Simone Beauvoir, a Johann Scott, né? Então, a Minayo, a Ellen Safiotti, né? Temos várias escritoras assim, né? De realce, sabe? Que estão num nível muito acima, né? Então, esses seriam minhas indicações. Sabrina. As minhas indicações hoje vai ser uma, né, de um livro que eu li. É uma leitura um pouco complexa, mas ela, quando a gente entende e compreende, ela faz muita parte da nossa vida, que é As Mulheres que Correm com o Lobo, né? Então, toda mulher que puder ler esse livro, é demorado, ele é longo, mas a gente não pode desistir. Continua a tentar ler um pouquinho a cada dia, que uma hora ele vai fazer vai pertencer ali um pouco do seu cotidiano e vai te mostrar muita força e resistência para seguir nessa vida. Professora Ana? Então, eu vou fazer uma indicação, mas eu também vou fazer uma propaganda aqui, tá? Nós temos um grupo que se chama Leia Mulheres, um grupo que a gente tem, e a gente tem lido várias obras de mulheres, né? Então, o grupo, ele tem feito o trabalho, assim, de fazer leituras, né? Um livro por mês, e a gente lê autoras mulheres, né? E nesse grupo a gente tem feito leituras muito interessantes sobre várias temáticas, né? Então, nós lemos Mulheres que Correm com Lobos, debatemos juntas, né? E outros livros, né? No campo mais também da produção das mulheres, né? Um livro que impactou bastante foi o livro da Maria Carolina de Jesus, né? Uma autora que vale muito a pena ler, porque ela, inclusive, ela não tinha escolarização, né? E ela escreveu um livro sobre como é ser mulher na condição que ela vivia, né? Então, e vários outros que trazem as questões das mulheres, né, no cotidiano, enfim. E nesse mesmo caminho, por exemplo, a gente tem filmes, né, um lançado agora recentemente que está muito bom, que é uma produção brasileira, que se chama Vitória, né, que também vai falar sobre o papel das mulheres, né, e com a Fernanda Montenegro. Então está nos cinemas, mas eu imagino que logo, logo esteja aí na televisão, né, para a gente poder olhar. E tem muitas séries brasileiras, assim, que vai tratar também sobre essa questão do gênero. Então, vale a pena, né? E a leitura, né? A gente tem muitas autoras boas, assim, que vale a pena a gente ler. Professora Eloá, antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que a senhora citasse os 5 tipos de violência para quem está nos assistindo aí. Às vezes não consegue lembrar e está sofrendo algum tipo de violência e não sabe. Então, como a professora, além de ser professora, é advogada também, e eu sei que ela defende essas causas, né? Eu gostaria que ela passasse para nós, para você que está nos assistindo, saber os tipos de violência e que você pode procurar, você não está sozinha, não fique sofrendo esse tipo de violência sozinha, fechada na sua casa. Bom, o primeiro, sempre que acontece, é o tipo da violência psicológica, onde o homem procura desmerecer a mulher na sua autoestima, chamando ela que ela é gorda, que ela é negligente, que ela não sabe fazer nada, né, que ela não presta para nada. Então, ele atinge a sua autoestima, né? Depois vem a violência física, onde ele bate nela, né? É soco, é com machado, é com facão, quebra costela, quebra braço, principalmente atinge o rosto da mulher. Eles procuram atingir o rosto da mulher e o seio aqui, que é o rosto é o cartão de visita da mulher.
Então, eles procuram sempre cortar com faca o nosso rosto, né, e atingir as mulheres aqui, né. Isso também agora tem, na questão da violência doméstica, as mulheres têm prioridade na cirurgia plástica. Quando forem assim machucadas, elas têm prioridade para ir, né. E normalmente existe um ciclo de violência, que primeiro o homem despreza a mulher, depois ele bate, depois ele se arrepende. E é o que a gente chama de lua de mel. Ele vem da flor, da bombom, se arrepende, diz que nunca mais fará aquilo, depois ele volta a desmerecer a mulher, a xingar e depois volta a bater. Então, é o ciclo da violência doméstica. Além disso, a violência patrimonial. Quando o homem se apropria dos bens da mulher ou da roupa dela, ele rasga a roupa dela, rasga os documentos, né? Ou fica com o salário da mulher, ou se ela tem um bem, ele vende aquele bem e fica com o dinheiro dela, né? Ou então no campo, quando eles fazem a colheita, os dois trabalham junto no campo, ele vende e gasta como ele quiser, né? E ela não tem dinheiro nem para comprar um batom, né? Depois nós temos a violência moral, que é quando ele difama ela, comete injúria ou difamação ou calúnia pelas costas, onde ela não sabe que está sendo difamada, a sua autoestima está sendo desprezada na comunidade onde vive, né? E depois nós temos também a violência sexual. A violência sexual que pode ser assim, quando há um casamento ou moram junto numa união estável, né, a mulher não é obrigada a ter relações sexuais se ela não quer. Se o companheiro obriga ela a ter relações sexuais sem o seu consentimento, isso é violência sexual. Além disso, pode ser violência sexual quando ele obriga ela a fazer aborto, ele obriga ela a se prostituir, né? Então, são todos os tipos de violência que existe, né, na sociedade, e a Maria da Penha bem retratou isso, né, com toda a sua luta, né, para que o seu ex-marido fosse condenado a 19 anos de prisão, né, em função dele ter tentado matar Maria da Penha com um tiro, que ela ficou paraplégica, né, e depois tentando eletrocutar ela numa banheira, né, quando ela já estava em cadeira de rodas, né. Aí que ela se deu conta que a violência que estava sofrendo, né, e ela escreveu um livro sobre a sua luta, a Maria da Penha, né, contando, né, como aconteceu com ela e a dificuldade do marido e a júri, que não ia, e ela teve que recorrer para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, para que condenasse o Brasil a levar a júri, né? O ex-marido dela era professor, economista numa universidade, né, que a violência doméstica acontece em todas as classes sociais, né? Não é só o pessoal pobre que bate, o pessoal que tem mais poder econômico também acontece isso. Pode ser que seja camuflado, que não vão para a delegacia de polícia por vergonha, né? Mas acontece em todas as famílias, em todas as classes sociais, em todas as etnias acontece, né? Então, não é dizer porque é pobre, porque é indígena, porque é negro, né, porque é quilombola, não. Acontece em todas as camadas sociais, né, esse tipo de violência, né? E cabe às mulheres, o que a Regiane estava comentando é a sororidade. Nós somos irmãs, as mulheres. Uma tem que ajudar a outra. Se uma está sofrendo, a outra tem que estender a mão e dar um jeito de ajudar, né? Se você não consegue levá-la para a delegacia de polícia, de repente diga, olha, tu vai lá no CAPS, ou vai no CRAS, tem um psicólogo, você pode desabafar, pode contar, eles vão te ajudar a dar um encaminhamento, né? Então, existem várias formas da gente se ajudar entre nós mulheres, né? Se você não pode atuar direto porque é o teu vizinho, você fica com medo, né? Mas você pode ir agindo pelas beiradas, né? Então, é uma maneira de... Mas não pode ficar calada, né? Estamos já encerrando o nosso programa, né? Nesta quinta-feira. Quero dizer para você que está aí nos assistindo, gratidão por ficar com nós. Um programa excelente de nós termos essas 3 mulheres aqui falando sobre Mulheres Valentes do Paraná nesse livro. Mas para a professora Ana e para todas as outras, eu não posso deixar de fazer a pergunta. Como que nós estamos vendo e como que você vê a cidade do futuro? Então, a cidade do futuro, se a gente precisa tomar
consciência, e não só consciência, mas fazer algo para a gente ter uma cidade no futuro. Porque senão a gente nem cidade a gente vai ter, porque se a gente seguir nesse ritmo de destruição e de consumo que a gente vem tendo, a gente vai destruir o planeta, né? A gente tem várias ameaças, né? Eu acho que a gente precisa debater sobre isso, desde as guerras que a gente tem vivido, mas desde as urgências climáticas, né? Que agora estão chamando assim, que passa por alagamentos, por frio intenso, por calor intenso, né? Vocês viram a Alemanha, 40 graus, as pessoas morrendo de calor, outras morrendo de frio. Então, a construção da cidade passa por um equilíbrio, né? E a gente precisa buscar esse equilíbrio que é o nosso equilíbrio enquanto ser humano, mas um equilíbrio com a natureza, né? Como é que a gente é natureza. E se a gente não cuidar dela, a gente não vai ter como continuar vivendo. Isso é uma questão muito séria. Então, que a gente possa fazer esse debate. Se a gente quiser uma cidade que a gente consiga viver nela, um campo, né, que a gente consiga viver nele, a gente precisa melhorar e recuperar a nossa relação com a natureza, saber que ser humano é natureza e que a gente depende da natureza para estar vivo, né? Sim, tem que começar, né? Sabrina? Para mim é uma sociedade com mais respeito e equidade, né, com as pessoas, porque a gente sabe que às vezes a igualdade ela vem de diferentes formas, né? E é difícil falar de igualdade enquanto a gente passa por diversas questões sociais dentro do nosso país. Então, para mim, seria uma sociedade com esses dois tópicos falados. Professora Eloá? Para mim, uma sociedade do futuro seria uma sociedade onde a gente trabalhasse 4 dias por semana, tá? E tivesse o direito de lazer para todas as mulheres, né? Onde a gente tivesse lavanderias comunitárias, restaurantes populares, creche para todas as mulheres, para que as mulheres pudessem ter seu tempo de lazer, né? Não só trabalhar fora de casa e depois trabalhar no trabalho doméstico não remunerado, né? Mas as mulheres terem creche, terem lavanderias comunitárias, terem aquilo que pregava a Alexandra Kollontai, né? Que era para ter creche para todas as mulheres, restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, né? Onde as mulheres não precisassem se preocupar de sair correndo do serviço para ir fazer a janta, né? Tem que ter tempo de lazer, né? A gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que ter aquilo que o Losurdo falava, aquele filósofo italiano, ter o ócio criativo, ter a tua parte para descansar, para ter lazer, para pensar, para ter novas ideias, né? Não é só morrer trabalhando. Então, gratidão a cada uma de vocês que participaram hoje do nosso podcast. Desejo muitas felicidades para vocês e sucesso, que é isso que esse livro reflete para cada uma, que o que vocês fizeram é o começo de uma cidade do futuro, sim, está em cada mão de nós começarmos. E dou os parabéns à professora Eloá, à professora Ana, que são as organizadoras que saiu o livro pela tua organização de vocês, e a você também, que está aí. Continue em Laranjeiras, se forme e fique em Laranjeiras, né? Precisamos de vocês aqui, dos jovens, na nossa cidade. E gratidão a você que está nos assistindo aí, que ficou com nós durante esse programa que, como todos os outros, né? Ele traz conhecimento, dando voz e vez a todas as mulheres. Espero você no próximo programa, se Deus quiser, e gratidão. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. E obrigado mais uma vez, professoras.